Oi, meu nome é Tânia e se você cresceu numa família onde a maioria dos homens era policial, talvez você me entenda. Desde pequena, eu vi o meu pai chegando, na escola com aquela farda impecável, aquele porte sério, arma na cintura, e eu achava tudo aquilo um máximo, né? O meu pai, gente, era o meu verdadeiro herói. Mas crescer é aprender que heróis também têm falhas, né? E no caso do meu pai, e na real de quase todos os homens da nossa família, a maior falha era o tal do coração de rua, sabe? Mulherengo assumido, bonito, charmoso e fardado. Uma combinação perigosa, né? E eu jurei, gente, para mim mesma que eu nunca ia me envolver com um policial. Depois que os meus pais se separaram, porque, claro, né, o meu pai arrumou outra mulher. Eu cresci e virei adulta, né? Vivi meus próprios tropeços. Eu vou te contar uma coisa. Tropecei bonito, viu? Meu primeiro relacionamento foi com um rapaz que eu conheci ainda no ensino médio. Na época, eu era ainda muito ligada à igreja, mas ele não. No início, eu achei que eu podia convertê-lo com o meu jeito, sabe? Que podia influenciá-lo para o bem. Só que, gente, ele era imaturo. E mais do que isso, ele era manipulador. Em menos de um ano, eu era só metade de mim mesma. Ele me afastou das minhas amigas, dos cultos, da minha própria família. E, gente, quando eu consegui sair disso, eu entrei direto em um outro relacionamento. Desta vez com o pai do meu filho. E, gente, eu estava mais frágil do que eu pensava. E ele tinha aquele jeito protetor, prestativo, mas foi só a gravidez chegar para eu ver quem ele realmente era, né? Frio, desligado, egoísta. Ele disse que não tinha me pedido filho nenhum e eu que me virasse. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida, eu confesso. Sozinha, afastada da igreja, criando um bebê nos braços e a alma em frangalhos. Mas como eu acredito que Deus nunca solta a mão da gente, mesmo quando a gente solta a mão dele, foi nesse fundo do poço que eu consegui me reerguer. Gente, eu voltei para a igreja, eu fui me recompondo, sabe? Cada culto era um respiro, cada oração era um recomeço. E foi aí que ele apareceu. Ele era amigo de um amigo meu da igreja. Ele me contou que só começou a frequentar os cultos porque soube que eu ia lá. É claro que eu me derreti, né? Ele dizia que via Deus em mim, gente, que o meu jeito de louvar tinha algo especial, que o sorriso que eu dava quando falava de fé era a coisa mais linda que ele já tinha visto. E, gente, não era só discurso, sabe? Ele tinha gestos, ações. Era o tipo de homem que me levava café da manhã na cama, que ia buscar o meu filho na escola, mesmo sem ele ser o pai, que preparava o meu almoço preferido só porque eu tinha dito num domingo qualquer que eu adorava estrogonofe com batata palha. E, gente, ele me chamava de meu milagre. Quando ele percebia que eu estava cansada, ele dizia bem assim: vai deitar, amor, eu cuido da louça. Ai, gente, quem resiste, né? E quando meu filho ficava doente, ele acordava de madrugada junto comigo. Ele segurava a mãozinha do meu filho e dizia que era o filho que ele sempre pediu para Deus. E mais que tudo isso, gente, ele tinha um valor, sabe, que parecia inabalável. Eu lembro até hoje de um amigo dele que apareceu em casa, todo empolgadinho com as histórias de rolês proibidos. E ele, gente, sério, na minha frente falou assim: irmão, se for para falar de traição, melhor nem vir aqui na minha casa. Eu não ando com um homem que não honra a própria casa. Na hora, gente, eu pensei assim: é esse. Esse é o homem com quem eu quero dividir a minha vida. Ele estava desempregado, é verdade. Ele disse que a empresa onde ele trabalhava faliu, mas que ele estava estudando para concurso. E, gente, ele era tão dedicado, viu? Ele virava noites estudando. Ele me mostrava apostilas, simulados, e eu ali do lado, né, apoiando, pensando que Deus estava me presenteando finalmente com um amor de verdade. Quando esse homem passou no concurso, gente, ai, a gente chorou junto. Ele me abraçou forte e falou bem assim: agora sim eu vou te dar a vida de princesa que você merece. Decidimos nos casar em breve. E como eu morava sozinha numa casa enorme que era dos meus pais, o meu próprio pai, aquele mesmo que tinha me feito prometer que nunca ia namorar com um policial, esse mesmo homem
sugeriu que o meu namorado se mudasse, né, para essa casa enquanto a gente se ajeitava, porque assim eu não ficaria sozinha na casa, sabe? Ele falou bem assim: é melhor do que você ficar sozinha aí. Pelo menos agora você tem um homem dentro de casa. E, gente, eu acreditei, né? Com todas as minhas forças que aquele homem era perfeito. Depois da aprovação, ele foi enviado para o alojamento militar. Ele disse que precisava passar um tempo lá por causa do treinamento, né? E foi quando as coisas, gente, começaram a mudar. De um homem carinhoso, atencioso e presente, ele virou puro silêncio. Sumia por dias, respondia com monossílabos, dizia que estava sendo perseguido lá dentro, que os superiores não davam folga para ele, que tudo era um verdadeiro teste psicológico. E eu, né, gente, bobinha, preocupada, acreditava. Eu orava por ele todas as noites. Eu dizia assim: você vai vencer isso, eu tô aqui com você. Gente, eu terminei entrando num grupo de esposas de policiais. E ali, gente, entre desabafos e trocas de figurinhas, uma das mulheres comentou que ia compartilhar a escala de folga dos rapazes. E foi aí que o meu coração começou a gelar. Gente, o nome dele estava lá, folga de sexta até domingo. Mas ele tinha me dito que só teria folga no sábado de manhã, a partir do sábado de manhã. Eu confrontei ele e ele me enrolou, né? Disse que a escala mudava em cima da hora, que tinha sido um erro. Só que eu, gente, eu já não era mais tão inocente, né? E uma das mulheres do grupo, que já tinha desconfiado dele, veio me dizer que achava que o bonito estava aprontando. E um dia, gente, eu criei coragem. Eu fui até a porta do alojamento dele. E foi aí que eu vi ele, bonitinho, saindo de mãos dadas com uma mulher também fardada. Os dois rindo, serelepe, como se a vida fosse leve, né? E, gente, eu segui os dois de carro. E os bonitos estavam a pé. E quando eu os vi entrando em um motel ali perto, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu paralisei. As lágrimas vinham, mas eu segurava, sabe? Eu ainda não sabia se era raiva, nojo, dor ou vergonha. Talvez era tudo junto, né? E daí, gente, eu voltei para casa, arrumei duas malas, peguei meu filho pela mão e saí daquele apartamento que ele tinha alugado, porque a gente já tinha saído da casa dos meus pais. Gente, eu larguei o meu emprego para viver o tal sonho de princesa que ele prometeu. E detalhe, ele prometeu para mim e para os meus pais, né? Gente, eu voltei para casa dos meus pais com a cabeça baixa, sem emprego, sem casa, sem nada. Só com a roupa do corpo, o meu filho e uma vontade enorme de recomeçar, né? De novo. Porque, no fundo, a gente aprende, né? A farda pode brilhar, o discurso pode convencer, os gestos podem encantar, mas só o tempo revela o verdadeiro caráter. E a maior lição que eu tirei de tudo isso é que antes de prometer ser o alicerce de alguém, a gente precisa ser a coluna da própria história. Porque homem que se diz temente a Deus só para conquistar a mulher de igreja, ah, minha filha, esse é o mais perigoso de todos. Oiê, pessoal, tudo bem? Tânia, minha amiga, não tem como apagar tudo o que aconteceu, né? Você confiou, acreditou, apostou naquilo que parecia certo. E olha, isso não é um erro, tá? O erro foi dele. Você, minha amiga, você fez aquilo que você achou melhor. Abriu mão de coisas importantes para construir uma vida com alguém que dizia estar na mesma direção que você. E isso, minha querida, mostra o quanto você é leal. E isso não tem nada de vergonhoso na sua conduta, tá? Agora é hora de pensar em você. Recomeçar é difícil, sim. Ainda mais quando parece que a gente voltou com menos do que a gente tinha antes, né? Mas, sinceramente, minha amiga, você voltou com muito mais, com mais maturidade, com mais clareza, com mais força e com o seu filho, né? Que é o seu maior motivo para seguir em frente. E olha, não se culpa por ter acreditado, não. Se ele enganou até a sua família, não é você que tem que carregar esse peso, né? O que você pode fazer agora é se reconstruir no seu tempo, do seu jeito e não esquecer que não é porque um homem falhou com você que você falhou com você mesma, tá? São coisas completamente diferentes. E assim, amiga, vai doer por um tempo, mas vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e entender, por mais difícil que tenha sido,
Olha, foi uma verdadeira libertação. Querida, você não perdeu nada. Você se livrou, pode ter certeza disso. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Eu quero ser o seu abrigo, quero seu amor, a sua vida e não mais Eu juro que eu te quero muito, mas às vezes tenho medo disso terminar mal. Eu também sou todo errado, e você sabe desse medo que sinto do final. Você me deixa tão confuso, e mesmo assim te dou meu mundo.